Olá, gente linda! Sejam bem-vindas a mais uma live neste canal. Hoje meus brincos foram escolhidos por vocês. E estamos ainda na energia de leão, então vamos falar ainda sobre autoestima, brilho pessoal e como isso se relaciona com a nossa autoexpressão e a nossa identidade. Inclusive, superando o desafio da autocrítica, porque vamos ter aí uma semana intensa de autocrítica, já que essa lua crescente ela entra no arquétipo de escorpião. E escorpião fala muito sobre autocrítica, mas nós vamos entender como utilizá-la a nosso favor. Ao invés de nos paralisar, ela nos impulsionar, tá bom? Vou mandar meus aviãozinhos aqui, pessoal, manda aviãozinho que estiver chegando. Sejam bem-vindas! Preparadas para essa lua crescente dentro da alunação de leão? Espero que sim, se vocês não estão, vão ficar agora. Bom, anotei algumas coisinhas aqui pra gente poder trabalhar. Gostaram dos meus brincos? Vocês escolheram. Bom, vamos lá. Bem-vindas! Essa semana, então na semana passada, a gente falou um pouco sobre como ativar o nosso brilho pessoal, ativar a nossa autoestima sem depender da nossa aparência. Então nós entendemos um pouco sobre como fazer isso para colocar a intenção para que nessa alunação de leão a gente possa usar o máximo do nosso brilho pessoal, do nosso poder pessoal a nosso favor, né, de forma positiva. E essa fase da lua crescente, dentro dessa alunação de leão, ela entra em escorpião. Para quê? Para que a gente possa utilizar a autocrítica para o nosso crescimento e para o desenvolvimento do nosso brilho pessoal, ao invés de nos paralisar, que é o que normalmente ela faz. Não é verdade? Quem aqui tem autocrítica a ponto de se paralisar em alguns momentos? Não vai fazer certas coisas, não consegue fluir em alguns projetos, deixa de fazer algumas coisas por conta da autocrítica, porque ela diz que você não está preparada, que você não está pronta, que não é esse o momento, ou que você tem que melhorar, ou que isso, que aquilo, que aquele outro. Quem aqui já se paralisou pela autocrítica? Comente, vamos comentar, que eu gosto de interação. Hoje, o que nós vamos aprender na lua crescente? A trabalhar no nosso brilho pessoal. A usar essa autocrítica a nosso favor para nos impulsionarmos, porque a lua cheia vem aí, então a gente cresce, a gente fertiliza agora a nossa própria energia, o nosso solo, para poder colher, né, florescer lá na lua cheia. Peraí que eu esqueci de uma coisa aqui já. Ah, tá. Então, lua crescente, gente, é sempre o momento da gente fertilizar. Nossa energia se eleva. A lua começa a crescer lá no céu, a gente começa a ver ela com mais frequência durante o dia. A nossa energia vai subindo, ela tende a subir pelos chakras, porque a gente já começa no terceiro, no quarto chakra. É uma energia de ação, de trabalho, de organização. A gente usar essa energia na fase feminina, inclusive do ciclo feminino, ela está relacionada à fase pré-ovulatória. Então, aquela fase onde realmente a nossa energia está mais ativa. E ela vem para esse crescimento justamente para a gente fertilizar esse solo, para a gente usar essa energia para o nosso crescimento. E o arquétipo de escorpião, que é onde ela entra dessa fase, traz pra gente a questão da autocrítica e da autotransformação. Então, como eu posso organizar, trabalhar, fertilizar o meu solo nessa energia da autocrítica, nessa energia da autotransformação, dentro do meu brilho pessoal, dentro do meu posicionamento, do meu poder pessoal, da forma como eu quero ser vista, da minha identidade. Quando eu observo a autocrítica e eu não consigo entender que ela tem um papel para esse crescimento, ou
em algumas vezes ela me machuca demais, eu me paraliso na racionalidade. Eu fico refém. Peraí, deixa eu só colocar no não perturbe. Pronto. Eu fico refém do excesso de razão, do excesso de mente. Eu fico presa na racionalidade excessiva. E aí muitas vezes eu acabo caindo até numa crítica da crítica. Então a crítica vem, a autocrítica aparece, ela diz que você não está pronto, que você não está preparada, que você não vai saber, que você não vai conseguir. Enfim, não sei o que a sua autocrítica fala aí pra você, mas ela fala um monte de coisa. E aí você começa a perceber e você começa a entrar num movimento de criticar a crítica. Então, meu Deus, toda hora eu tô me criticando, mas que saco. Nossa, eu me critico demais. Aí você se critica por se criticar. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Isso é que faz a gente paralisar. Isso é que faz a gente cair num padrão de estagnação, que é justamente o contrário de uma lua crescente. O contrário de uma lua crescente é a estagnação, é a paralisação. Por quê? Porque a lua crescente é a fertilização do solo. Então, o que acontece se eu não movimento esse solo, se eu não fertilizo esse solo? Ele fica duro, ele fica rígido, ele fica estagnado, ele não consegue plantar, a semente não cresce, porque a semente não consegue sair lá de dentro. O solo tá seco, tá duro, tá rígido, não foi aerado, não foi molhado, não foi fertilizado. A semente não consegue crescer, entende? Então, essa fase da lua crescente ela é muito importante para o nosso processo dentro de uma alunação, porque vem muitos desafios emocionais para a gente lidar. Então, esses desafios emocionais agora precisam ser a sua fertilização. É o que você utiliza justamente para o seu crescimento, para a sua transformação, para florescer lá na lua cheia. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Vocês já estão começando a conectar algumas coisas aí? Se eu fico no excesso da mente, na crítica excessiva, eu vou ficar parada na minha mente. Então eu vou racionalizar demais, eu vou julgar demais. E o que eu vou querer fazer? Quando eu critico a crítica, né? Eu chego naquele ponto, naquele nível de criticar a minha autocrítica, o que acontece? Eu vou querer fugir dessa crítica. Eu vou querer fugir da mente, eu vou querer calar a minha mente, eu vou encontrar formas de fazer minha mente ficar quieta, eu vou meditar mais, eu vou, sei lá, eu vou sempre querer fugir da minha mente, achar que ela é meu inimigo, achar que essa autocrítica tá me diminuindo, tá me fazendo mal. Só que, eu não vou falar isso agora. Eu não vou falar essa parte agora. Não vou dar a solução agora, né? A solução astrológica pra isso, tá? Vamos aprofundar um pouco mais nisso aqui. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Esse excesso de julgar a mente, criticar a mente, eu não vou conseguir utilizar essa racionalidade e essa mente para que eu possa agir, que é justamente o que a lua crescente quer de nós. Ação, movimento. Então, se eu fico presa nessa autocrítica que tá me colocando à prova, eu não vou conseguir agir, tá? E aonde que eu tô presa? No excesso de mente, nessa racionalidade de poder dizer, eu tenho que sair dessa mente. Essa mente que é o meu problema, essa autocrítica que é o meu problema. O problema, gente, nunca é o problema. Aquilo que a gente vê como problema é sempre a ponta do iceberg. O problema nunca é o problema, tá? Quando eu não consigo usar a racionalidade, a mente para o meu comportamento, para o meu movimento, para agir, eu estou bloqueando o fluxo do meu crescimento, consequentemente da minha prosperidade, consequentemente da minha autoexpressão genuína. Faz sentido para vocês? Quem aqui já se sentiu paralisada, não conseguiu se expressar por conta da autocrítica e dessa paralisação? Fala aqui pra mim, pra gente saber. Leão pede pra gente se mostrar. Pra você se mostrar, pra você brilhar, pra você ativar o seu poder pessoal, o seu brilho pessoal, o seu carisma, se posicionar na sua identidade, nos seus papéis. Você tá conseguindo fazer isso?
Você tá conseguindo brilhar? Você tá conseguindo se posicionar? Você tá conseguindo falar o que você pensa, o que você acredita? Não tanto falar, mas a energia de escorpião traz um pouco essa questão da autoexpressão. Então a gente precisa falar sobre falar. Você tá conseguindo colocar os seus projetos no mundo, expressar a sua voz, brilhar naquilo que você acredita? Você tá conseguindo fazer isso já nessa lua que acabou de começar, na lua nova de Leão? Quem que tá conseguindo e quem não tá conseguindo? Quem tá tendo dificuldades? Se você não tá conseguindo, não estamos conseguindo. Muito bem. Se você não está conseguindo, ainda temos oportunidade de conseguir, porque estamos apenas na lua nova e essa semana começa a lua crescente. Então tô trazendo conteúdo aqui do que nos aguarda para a próxima semana. A lua crescente dessa vez muda em segunda-feira, por isso que eu tô fazendo a live ainda hoje. Daqui uns dias a live vai passar pra segunda-feira pra gente não ficar tão longe, tá? Mas eu já tô antecipando aqui pra vocês pra semana que vem. Misericórdia, diz a Bruna. Então, me perdi, gente, peraí. Ah, tá. Se você não tá conseguindo brilhar, se você não tá conseguindo colocar, se posicionar, se mostrar, usar essa energia de leão a seu favor, porque ainda existem questões a serem trabalhadas sobre a sua autoestima e a sua identidade. Então a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é se jogar para essa energia, experienciar um pouco mais, colocar mais intenção sobre isso, para que você consiga aproveitar e fertilizar esse solo na lua crescente, porque senão vai chegar lá na lua cheia e você vai ter problemas sérios com isso. Escuta o que eu tô falando. Você vai ter problemas sérios na lua cheia. Porque a lua cheia não esconde nada. A lua cheia escancara tudo, tá? Fiquei pensativa comigo agora. Sobre o quê? Compartilha com a gente aqui pra ver se eu posso te ajudar. Já estamos pensando demais. Já caímos na autocrítica. O pensamento excessivo já apareceu. Seja bem-vindo. Se eu não tô conseguindo me expressar, me posicionar, me fazer brilhar, me sentir bem com a minha própria autoestima, inclusive na energia de leão, algo precisa ser visto e trabalhado. Algo precisa ser movimentado. Então, muitas vezes, se você não ativa e você não trabalha em cima, você trava. E vai acontecer o que eu tô falando, vai explodir lá na lua cheia. Então, você não consegue brilhar pela falta de permissão. Pela falta de permissão do seu próprio brilho. Eu disse não para todas as suas perguntas. Muita coisa a trabalhar aí nessa energia, então, hein? Muito bem, vamos aproveitar o máximo. Fica aqui comigo. Tá? Então, por exemplo, a sua falta de permissão que eu tava falando. Então, por exemplo, eu não consigo me expressar no meu trabalho. Então, será que você tá conseguindo se expressar na sua vida? Eu não consigo me expressar nas minhas relações. Será que eu consigo me expressar comigo mesma? Como é que está o diálogo comigo mesma? Eu tô entendendo o que a autocrítica quer me trazer, eu tô ficando quieta, minha voz tá ficando quieta e só ouvindo a autocrítica, tipo criança que leva uma bronca. Como é que é esse diálogo aqui comigo? Como é que tá essa expressão comigo mesma para que eu possa ter essa expressão em outros ambientes, em outros aspectos da minha vida, no meu trabalho, na divulgação do meu trabalho, seja no digital, seja no individual, seja, sei lá, eu tô me propondo a ser vista ou não? Eu consigo me expressar? Se eu não consigo me expressar, por exemplo, em alguma área determinada, no meu trabalho, nas minhas relações, o problema nunca é o problema não tá ali. O problema é mais embaixo. Então eu não tô conseguindo me expressar na minha própria vida, comigo mesma. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso trabalhar isso em mim. Como eu vou usar essa análise interna para a minha própria autoexpressão? O que as pessoas vão pensar de mim? Aí vem aqueles pensamentos, né? Uma autocrítica um pouco que vai para fora, né? Então, assim,
O que as pessoas vão pensar de mim? Quem sou eu na fila do pão para falar sobre isso? Imagina, né? Não posso mostrar esse meu lado porque afinal eu sou reconhecida por tal coisa. Como que uma pessoa reconhecida nesse cargo fala sobre isso ou se mostra assim? Eu não posso sentir raiva, afinal eu sou terapeuta. Como é que eu vou sentir raiva se eu sou terapeuta? Não posso. Você entende o tanto de coisa que a gente coloca sobre a gente? E assim a gente se diminui para não incomodar, para não atrapalhar um padrão de perfeição existente e insustentável pela nossa personalidade. Esse padrão é insustentável porque ele oprime a nossa vulnerabilidade e a nossa verdadeira identidade, que é quem nós realmente somos, além dos papéis que ocupamos. Além desse reconhecimento profissional, além desse reconhecimento relacional, familiar, quem é você por trás disso tudo? Onde estão seus pensamentos, sentimentos, visões sobre a vida, opiniões, posicionamentos? Aonde eles estão, se não só na sua cabeça? Aonde eles estão? Se não estão só dentro de você? Eles estão expressados no mundo? Você consegue expressar aquilo que você pensa, que você acredita? A sua forma de mudar as coisas que você conjuga errada no planeta, nas pessoas? Ou você fica paralisada no julgamento da crítica e da autocrítica? Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão se identificando? A gente tem medo de ser mal vista. Esses dias eu postei uma frasezinha aqui da mensagem do dia que era sobre isso. Permita-se ser mal vista. A gente tem medo de ser mal vista, a gente tem medo de ser invejada, a gente tem medo de ser mal falada e a gente tem medo de ser criticada. Só que a gente faz isso com a gente o tempo todo. E aí a gente esconde o nosso próprio brilho para não incomodar o outro. Né? Porque o outro, ele vai se sentir diminuído e ele vai invejar ou ele vai querer me apagar, vai querer me criticar. Tá fazendo sentido? Galera que chegou aí depois, já falei bastante coisa aqui. A autocrítica, percebe que a autocrítica vem como uma proteção para que eu não mostre esse meu brilho, que eu não incomode o mundo e os outros com a minha presença, com aquilo que eu sou, a minha inteireza. Vocês percebem isso? Como a autocrítica vem como uma proteção e uma defesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a autocrítica serve ao nosso crescimento. O propósito da autocrítica é servir ao nosso crescimento e, principalmente, a nossa autotransformação. Porque, afinal de contas, como haveríamos de nos transformar se não olhássemos as coisas que precisamos melhorar? Como a gente poderia se tornar melhor e aceitar a transformação necessária se não julgássemos que é necessário uma mudança e uma melhoria em quem eu sou e não só naquilo que eu faço ou naquilo que eu represento, mas em quem eu sou? Faz sentido? Portanto, atrás de uma autocrítica sempre existe uma busca por um crescimento. Atrás da autocrítica existe uma busca pela autotransformação. E é aí que a gente chega no ponto importante da coisa. É aí que a gente chega no ponto importante dessa história. Porque se atrás da autocrítica vem uma autotransformação... Chegou atrasada a mocinha aqui, ó. Por trás da autocrítica chega uma autotransformação, aliás, tem uma busca pela autotransformação. O que eu vou alimentar essa semana? O que eu vou alimentar agora? Eu vou alimentar
a minha autotransformação e não a autocrítica. Eu não vou fertilizar esse solo para autocrítica. Eu não vou dar corda para ela, eu não vou deixar essa mente tagarelar o tempo todo. Eu preciso sair da mente. E mais uma vez, não vejo a mente como negativo nesse processo. Ela precisa ser integrada. Ela precisa fazer parte desse nosso processo agora de crescimento e transformação. Porque é ela que vai nos ajudar a agir nesse momento. Tá fazendo sentido? Por que é ela que vai nos ajudar a agir nesse momento? Porque é a mente que nos ajuda a analisar os dados, a interpretar as informações e a organizar isso para que a gente possa expressar, para que a gente possa organizar as informações, interpretar os dados. É por isso que a energia de Escorpião está relacionada à energia do 5º chakra, que está relacionada com a nossa autoexpressão e com a nossa interpretação e transmissão de dados. Faz sentido isso para vocês? Então, o quanto eu já me transformei, por exemplo, para estar falando isso aqui. Eu acho que eu já vivi algumas poucas vidas aí dentro de uma vida só. Eu já me transformei várias vezes de engenheira, empresária, blogueira fitness, coach, já fui coach, mãe atípica e terapeuta alquimista agora, né? Terapeuta alquimista. Enfim, quantos papéis eu já me ocupei. E eu só pude me transformar porque imagina o quanto de autocrítica não existe. O quanto de autocrítica não existia e eu não lido para poder me transformar desse tanto. Então, onde tem muita transformação, também tem muita autocrítica. Mas uma autocrítica que é utilizada para a transformação. Percebe? Então, é necessário investir na transformação e não paralisar nessa autocrítica. É necessário investir, colocar o meu movimento, colocar minha energia, trabalhar, parar o meu tempo e organizar minha transformação pessoal. Você para organizar o seu trabalho, para fazer conta, para planejar a sua semana. Talvez você pare para isso, tomara que sim. Você é uma pessoa organizada, você planeja suas metas, você planeja a sua semana. Então, você faz toda essa organização para o trabalho, mas e para a sua vida? E para a transformação pessoal? Você coloca metas para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero melhorar a minha autocrítica, eu quero investir mais em coisas que me façam enxergar realmente quem eu sou. Eu tô investindo, eu tô colocando esse dinheiro e esse tempo em quem eu sou, na minha transformação pessoal, ou eu tô esperando a mãe aparecer, o mundo cair, sei lá, alguma coisa, resolver minha vida. Quais ferramentas posso usar para ser gentil em relação às autocríticas nada gentis que temos? Muito bem, boa pergunta. E era exatamente o que eu vou falar agora. Claro que existem infinitas não, né? Mas várias ferramentas aí que a gente pode utilizar. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui na visão astrológica e alquímica de como a gente pode equilibrar a autocrítica, já que ela faz parte de uma autoexpressão. Então é uma falta de autoexpressão, porque paraliso aqui na minha mente, eu tranco a minha expressão por causa do excesso de crítica. Eu não consigo falar, eu não consigo expressar. Faz sentido? Então essa energia está parada aqui. Eu preciso movimentar as outras energias aqui embaixo para que eu possa expressar e que eu possa não travar isso aqui, tá? Então, aonde eu movimento isso? Nas energias inferiores, tá? Quando a autocrítica aparece, eu preciso sentir o que ela me traz. Primeiro ponto, sentir o que ela me traz.
Quando a crítica do outro aparece, eu vou sentir o que ela me traz. Então eu saio um pouco da mente e vou para as emoções, e vou para os sentimentos. Eu vou sentir como eu me sinto me diminuindo, me criticando, dizendo que eu não posso, que eu não sou capaz. Como eu me sinto? Eu me sinto inferior, eu me sinto incapaz. Então, quais foram os momentos em que eu fui capaz? Quais foram os momentos em que eu me senti protegida para poder me expressar? Aonde eu posso me ancorar para poder me reconhecer? Reconhecer que essa autocrítica quer me destruir, porque ela quer me diminuir o meu brilho, me colocar num lugar de mediocridade, mas eu reconheço a luz em cima disso. Peraí que eu vou falar que vai ficar mais claro. A gente não aprendeu... Tá confuso? A gente não aprendeu a se reconhecer. A gente não aprendeu. Então, quando a gente estava lá na nossa infância, né, a gente ouvia coisas do sentido assim... ter ego é uma coisa errada. Eu não posso ter mais do que os outros. Eu não posso ser mais do que os outros. Eu não posso me achar demais, eu não posso estar num lugar de destaque, eu não posso ter mais que os amiguinhos. É feio querer se aparecer. A gente não escutou essas coisas quando a gente estava lá na infância? Vocês escutaram essas coisas? Todo mundo escutou essas coisas, não é possível, né? Essa é a sociedade que a gente foi criada. Vocês escutaram essas coisas? Então, por exemplo, aí o que acontecia? Você não pode ter porque o fulaninho vai se sentir mal se você tiver. Se você se destacar ou se você ser muito, né, se aparecer demais, o fulaninho vai se sentir mal. Então você se diminui pro fulaninho não se sentir mal. Mas aí o Beltraninho, ele aparece com alguma coisa, ele se mostra, ele tem coisas melhores. E aí você olha o Beltraninho e fala, Beltraninho, mas por que você tem coisas e eu não tenho? Mas como assim? Por que você tem e eu não tenho? Né? O fulaninho não tem, gente. Vamos não ter? Vamos todo mundo não ter? Então tira isso daí e dá pra mim, divide um pouco aqui, ó. Divide um pouco com a gente, né? Aí beleza. Então assim nós criamos a inveja, né? Criamos a inveja. Porque já que eu não posso ter pra mim, o outro também não pode, né? O outro também não pode. Então a falta de permissão para o meu autorreconhecimento faz com que eu me diminua e diminua os outros. Faz sentido isso? O buraco é mais embaixo, eu falei. Faz sentido isso? Então, assim, nós nivelamos a humanidade como um todo num padrão mais baixo. A gente diminui e se coloca num padrão inferior ao invés de nos fazer crescer. Então, ao invés de todo mundo crescer, de todo mundo ter o seu lugar de destaque, a gente se diminui. E assim, o que a gente faz? A gente não brilha, eu não estou brilhando. Se eu não estou brilhando, eu estou diminuindo o brilho do mundo. E se eu estou diminuindo o brilho do mundo, eu estou diminuindo a luz do mundo. E se eu estou diminuindo a luz do mundo, eu estou alimentando as sombras. Não existe um lugar paralisado. Ou eu estou alimentando a luz, ou eu estou alimentando as sombras. Então, quando eu deixo de brilhar, eu estou alimentando as sombras. Faz sentido isso? Faz, antes a Bruna falou. Então, do mesmo jeito que tem uma mente que fala pra você, não se mostra, não aparece, você vai ser mal vista, você vai ser julgada, você vai ser criticada, vai ter um negócio ali, as pessoas, você não pode fazer mal pras pessoas, se aparecendo desse tanto, porque você vai fazer mal pras pessoas. Você não pode se aparecer desse tanto, você não pode saber mais do que os outros. Então, você se coloca, se diminui, e ao mesmo tempo tem uma voz dentro de você dizendo o seguinte: você precisa ser importante para você ser alguém na vida. Você precisa ter um nome. Você precisa ser reconhecida. Você precisa ser bem vista. E assim travamos uma guerra com a nossa própria identidade. Então, por medo de perder, por medo de perder a minha identidade,
né? Esse medo aí de ser mal vista, de ser mal falada, de ter esse posicionamento de destaque. Então, por medo de perder a minha identidade, eu me prendo à minha identidade. E essa identidade me paralisa, me diminui, ao invés de me engrandecer. Isso é o ego mal utilizado. Isso é o que a gente faz por medo, por dizer que o ego é ruim. A gente causa uma guerra contra o ego e ele vence. Faz sentido? Então, para sair dessa mente, eu tenho que ir para as minhas emoções, eu tenho que ir para o meu movimento, eu tenho que agir, eu tenho que me jogar. O que você precisa fazer nesse momento? Aonde você precisa se jogar? Qual é o projeto que você não está mostrando, engavetando, não está falando, o que você não está mostrando? O que você está escondendo de você para o mundo? Então, eu preciso agir nisso. Eu preciso organizar isso, usar essa crítica para organizar, analisar. Né? Como é que eu posso expressar isso no mundo? Como é que eu posso colocar esse projeto? Como é que eu posso expressar meu posicionamento, meu ponto de vista, sem ser uma pessoa invasiva ou sem me colocar num lugar de eu sei tudo, eu sei aquilo? Porque não tem problema você ter um posicionamento, uma opinião. O problema é quando o seu posicionamento, a sua opinião não está aberta ao posicionamento e à opinião de outras pessoas. Então, se eu me posiciono, por exemplo, na internet, venho aqui e falo o que eu acredito, eu preciso estar aberta a ouvir o posicionamento de outras pessoas com relação àquilo que eu acredito. Esse é o propósito da nossa autoexpressão. É a conexão dos nossos pontos de vista, das nossas autocríticas, da união dessa força em prol do crescimento. Então todo mundo cala, ninguém fala o que acredita, ninguém fala o seu próprio posicionamento, ninguém leva a sua mensagem adiante, e aí todo mundo se cala, dando voz às sombras, porque as sombras se proliferam, já que a luz não está acontecendo, e aí ninguém cresce. Olha que legal. Ninguém cresce. E a gente alimenta a falta de prosperidade. E aí, por que é tão difícil prosperar? Por que é tão difícil crescer financeiramente? Por que é tão difícil melhorar de vida nessa sociedade cheio de dilemas e questões? Porque nós alimentamos isso. Dentro de nós primeiro e depois fora. Faz sentido? Então, o primeiro ponto aqui é sair da mente e ir para as emoções. Não julgando a minha mente, do tipo, quero sair da minha mente, mas sentindo o que essas emoções vão me trazer. Porque semana de lua crescente a gente também aumenta a conexão com as emoções. Então, sentindo mais, usando as minhas emoções para o meu crescimento, tá? E diminuindo as identificações do meu ego. Tudo aquilo que eu me identifico tá me paralisando de alguma forma. Tudo aquilo que você te define te limita. É por isso que algumas vezes o ego se torna nosso inimigo, porque ele te limita. Ele diz que você só vai até aqui e é até aí que você vai, porque você acredita nele e não na voz mais profunda que está dentro de você, que busca autotransformação e crescimento. Então, ele vai te diminuir por conta de tudo isso que eu falei anteriormente. E eu preciso sair das identificações. Todas as definições sobre mim mesma me limitam. Então, por exemplo, se você fala, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, eu sou introspectiva, eu sou acelerada, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo que vem depois do eu sou é uma definição e uma definição te limita. A personalidade, ela não te limita. Ela precisa ser utilizada a seu favor. Ou seja, ela precisa ser constantemente moldada. Ela precisa ser constantemente transformada. A sua identidade não é um ponto fixo. A sua personalidade não é um ponto fixo.
Se você entende uma personalidade como um ponto fixo, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou crescer assim, é aí que começa o ponto da autocrítica exagerada. Porque você não vai se permitir a transformação. Você não vai se permitir o movimento. Faz sentido? Tudo fez sentido, a Sheila falou de antes. Tudo fez sentido. Então, quando eu falei na live passada, inclusive, sobre seu jeito único, né, de brilhar, de se expressar, o seu posicionamento único, a sua forma única de ser, a sua vulnerabilidade em ser você, só tem você nesse planeta. Então, quando eu falei sobre isso, eu não estava falando de personalidade, eu estava falando de essência. A personalidade serve à essência. Então, a personalidade não é fixa, não é rígida, ela precisa ser moldada e transformada para o meu crescimento, em prol do meu crescimento. Então, se essa personalidade de terapeuta não servir mais e eu precisar adquirir uma outra personalidade, uma outra identidade, como por exemplo de artista, de escritora, sei lá o que, eu vou utilizar essa outra identidade porque eu estou a serviço do crescimento e do propósito. Eu não me calo e eu não deixo esse brilho pessoal ser diminuído porque por medo da identidade ser mal vista, posicionada, criticada, blá 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 blá. Eu uso esse brilho e esse poder pessoal e essa forma de me mostrar a serviço do meu crescimento, do meu propósito e a entrega da minha mensagem. Então, personalidade não é um comportamento. Quando você fala, bom, eu faço assim, então isso faz parte da minha personalidade, isso é uma ilusão do seu ego. Personalidade não diz respeito ao comportamento. Aliás, personalidade não, disfarça. Peraí, deixa eu voltar 2 passos para trás. 2 passos para trás. Quando eu falo sobre o seu jeito único, eu não estou falando da sua personalidade, eu estou falando da sua essência. A personalidade serve à essência. Então, quando eu estou julgando um comportamento, dizendo, por exemplo, eu sou acelerada e eu coloco esse comportamento sobre a minha identidade, eu estou limitando quem eu sou, limitando a minha expressão genuína. E a minha expressão, ela tem que vir da essência e não da identidade. Compreendem a diferença? Tá fazendo sentido ou deu bug? Fala aqui pra mim, que aí eu posso explicar de uma outra forma. A personalidade foi moldada pelas pessoas que nos criaram. Então, aquilo que a gente aprendeu na infância e na adolescência foi as principais coisas que moldaram a nossa personalidade. Explique de outra forma. Muito bem. Lá vai a missão. A minha missão. Né? Então, assim, tudo que eu coloco sobre um comportamento, né? Então, por exemplo, eu sou acelerada, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, eu sou... tudo que vem depois do eu sou me limita de alguma forma. Então, tudo que vem depois do eu sou me limita de alguma forma. A personalidade não deve nos limitar. Ela deve servir ao propósito do nosso crescimento. Então, não existe uma personalidade rígida e fixa para as pessoas. Não existe isso, tá? Consegui chegar só agora. Menina, vai ter que voltar essa toda gravada. Você não vai entender nada. Mas fica aqui. Então, a personalidade serve ao nosso crescimento, ao nosso propósito, à expressão da minha essência. Eu preciso escolher essa identidade, esses papéis, a forma como eu me mostro, para que isso sirva à essência. Então, não existe aquela questão do eu sou ansiosa, eu sou acelerada, eu sou isso, eu sou aquilo. Existe, sim, uma tendência que diz respeito justamente às questões que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então, existe uma tendência a ser acelerada e existe tendência, por exemplo, a ser mais lenta. Qual é a minha tendência? Minha tendência é ser mais acelerada. Então, eu preciso trabalhar nessa aceleração para que eu a utilize a meu favor. Como, por exemplo, a minha autocrítica. Se a minha autocrítica é exagerada,
Então eu vou me diminuindo, eu vou me fechando, eu vou impedindo o meu brilho de acontecer pelo excesso de crítica que eu coloco, porque eu não tô pronta, eu não tô preparada, eu não sou capaz, eu me diminuo sempre para não incomodar os outros. O que acontece? Eu não uso essa autocrítica a meu favor, e essa autocrítica serve ao meu crescimento, à minha autotransformação. Então eu preciso olhar que ponto ali a minha crítica está colocando sobre mim. Então ela colocou sobre mim, e a partir disso aqui eu vou reconhecer tudo que eu fiz para chegar até aqui. Tudo bem, eu errei aqui, eu tinha que melhorar nesse ponto, mas tudo que eu fiz para chegar até aqui, nossa, eu tô me trabalhando, nossa, eu tô buscando, eu tô investindo em mim, eu tô investindo na minha transformação. Então eu posso ser diferente agora. Então eu não preciso mais carregar essa identidade de acelerada para justificar as minhas frustrações. Faz sentido? Ficou mais claro? Então, eu sei que é um papo profundo, tá? Os egos podem se exaltar. Mas tô aqui, né? Tô aqui, me jogando. A criança, gente, a nossa criança, a energia do sol, ela também tem muito a ver com a criança. Porque ela diz respeito à nossa criança interior. Vem lá da proteção da mãe, né? A fase mais bebê tá relacionada a câncer, que é mais mãe. E a fase mais adolescente, criança, quando a gente começa a afirmar a nossa identidade, tá relacionada ao pai. Então, esse firmamento ali de identidade, que a gente aprendeu a se diminuir por causa dos outros, que a gente aprendeu que a gente não pode brilhar, fez com que a gente colocasse no mudo a nossa essência. A criança, gente, um bebê, ele nasce como um barro para ser moldado. Ele não tem personalidade, ele tem essência. Ele tem essência, uma essência única que precisa brilhar. Um bebê tem uma essência que precisa brilhar, ele não tem personalidade. A personalidade é moldada conforme nós somos crescendo pelas pessoas que nos criaram, principalmente os nossos pais, mãe e pai, nessa sequência. Então, essa personalidade, se ela foi moldada por quem nos criou, ela pode ser alterada por nós mesmas, quando nós buscamos a nossa autotransformação. Então, se eu estou buscando o meu crescimento, a minha autotransformação, e eu preciso expressar o meu poder pessoal, o meu brilho, para não bloquear a prosperidade, o crescimento e a minha autoexpressão, eu vou me jogar, eu vou expressar, eu vou mostrar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, não jogando as emoções sobre os outros, trabalhando essas emoções dentro de mim. Entendendo o que eu tenho que sentir a partir das experiências e transformando esse sentimento em autorreconhecimento e, consequentemente, em autoexpressão. Então, primeiro eu preciso me reconhecer. Eu preciso reconhecer quem eu sou diante de tudo isso. Eu não posso só me diminuir, percebe? A crítica tá diminuindo, ela tá diminuindo o seu brilho. E quando eu diminuo o meu brilho, eu diminuo o brilho da humanidade. Se eu diminuo o brilho da humanidade, eu tô diminuindo a luz do mundo. Se eu tô diminuindo a luz do mundo, eu tô alimentando as sombras. Então o que eu faço? Eu paro de alimentar as sombras. Eu vou alimentar a minha luz. O que eu queria quando eu cometi esse erro? O que eu buscava quando eu fiz isso? Eu tava querendo prejudicar alguém? Será que eu tava querendo prejudicar alguém? Será que eu tava querendo... Por que eu queria prejudicar alguém? Será que eu queria com isso? Eu tava querendo o melhor pra mim. Eu tava querendo e eu fiz cagada. Eu não fiz essa conexão. Eu não fiz essa análise. Então eu preciso analisar os meus pontos para poder me moldar na forma como eu preciso ser vista, na forma como eu preciso me posicionar, para que eu consiga expressar tudo aquilo que eu sou. Tudo aquilo que eu sou. Quando você não expressa tudo aquilo que você é, você está impedindo a luz do mundo. Faz sentido? Então eu preciso trabalhar nas minhas emoções para minha autoexpressão. Como você pode fazer isso? Como eu posso usar as minhas emoções para minha autoexpressão? Como você pode levar a sua criança para trabalhar? Sabe quando a gente era criança e tinha, não sei se tinha isso com vocês, mas o dia de visitação no trabalho do papai. Tem umas coisas assim, né? Alguns lugares que tem essas coisas. Então, é isso que você vai fazer agora. Você vai levar a sua criança para trabalhar com você.
Então leva essa criança que não tinha medo de se expressar, não tinha medo da autocrítica e que foi criticada e bombardeada para se diminuir, leva ela para trabalhar com você. Como eu posso usar ela na minha expressão? Por exemplo, hoje aqui eu botei um brinco de lua e sol, que eu achei muito divertido. Eu achei muito divertido. Eu coloquei lá para vocês escolherem ainda, né? Mas o que é isso aqui? Minha criança, né? Se eu fosse pensar assim, nossa, mas como é que ela vai que eu quero ser vista assim com um brinco de lua e não sei o que, vou ser vista como a louca da lua, né? Eu tinha esse medo. Então, não vou usar, eu tenho que ser vista como séria. Na internet todo mundo tem que usar terno, tem que usar batom vermelho, então eu tenho que ter um posicionamento aqui que as pessoas vão me respeitar. Então, gente, não existe esse molde, não existe essa coisa fixa. Eu preciso me moldar para conseguir expressar, me expressar genuinamente. Então, quando eu não expresso, não levo essa criança para se divertir na minha autoexpressão, sabe? Eu fico nesse excesso de crítica. E aí eu julgo a infantilidade dos outros, eu julgo as dancinhas do TikTok, eu julgo as pessoas que estão ali se mostrando e fazendo aquilo que eu não consigo fazer. Faz sentido? Essa semana é uma semana pra gente investir na nossa autotransformação. Ou seja, eu pego toda essa autocrítica e vou transformar ela na minha autotransformação. E vou colocar ela na minha autotransformação. Então, lua crescente é investimento, fertilização. O que eu vou fertilizar? Eu vou fertilizar talvez alguns pontos cegos que eu preciso ver, então vou fazer um tarô. Eu preciso me conectar mais com o meu propósito, então vou fazer um mapa astral. Eu preciso ter mais clareza sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre essa identidade, qual que eu vou me posicionar. Eu vou buscar outro tipo de terapia, eu vou buscar outras pessoas, não precisa ser só comigo, né? Claro que se você fizer comigo, eu tenho certeza que você vai dar um salto quântico, mas não precisa ser só comigo. Você pode fazer com qualquer pessoa, mas invista em você. Pega um dinheiro e fala, esse dinheiro é pra mim. Eu vou investir nisso, nesse tipo de ferramenta, que isso vai contribuir. Isso vai ajudar no meu auto-reconhecimento, no reconhecimento da luz que eu sou e não só das sombras. Bruna, se você tiver aí ainda, eu consegui te responder que a melhor ferramenta que a gente tem para sair da autocrítica é os sentimentos e as emoções e o auto-reconhecimento que ela me traz? O auto-reconhecimento? Então, gente, aqui chegamos até o ponto crucial. Brilhar não é uma opção, é necessário. Brilhar não é opcional. Brilhar não é opcional, é necessário. Você precisa brilhar. É isso que o Sol de Leão fala pra gente. Você acha que eu queria estar aqui fazendo live toda semana, me expondo também, me colocando em posição de vulnerabilidade? No começo eu não queria, hoje eu venho com muito amor e alegria, mas no começo eu não queria, tá? E tem dias que também não quero, porque às vezes tô cansada, às vezes, sei lá, às vezes tem coisas, tem gente aqui na minha casa, ou tem outras coisas pra fazer, então, eu não queria, não sei o quê, mas eu me comprometo com esse processo, porque eu sei que a mensagem é maior do que a minha identidade. A mensagem é maior do que quem eu sou. O que eu preciso dizer vai reverberar muito mais em outras pessoas do que se eu falar, não, eu não sou capaz de levar isso, eu não consigo. As pessoas, quem sou eu para falar isso? Entende? Eu tenho que ter humildade para conseguir me colocar num lugar de visibilidade, para me permitir ser mal vista. Você é demais, minha linda. Obrigada. Faz sentido, gente? Gostaram dessa live? Deixa eu ir embora, porque já quase deu 50 minutos agora. Faz sentido? Então, fica com essa frase aí pra vocês. Brilhar não é opcional, é necessário. É necessário para sustentar a minha verdadeira identidade, que diz respeito à minha essência e não à minha personalidade. Quem tiver questões, ficou confusa com relação a isso, pode me procurar, me manda uma mensagem no direct, vamos trocar uma ideia, eu quero saber como isso ressoou aí pra você, tá bom? Porque eu sei que isso aqui é um papo profundo e a gente ainda vai ter muita coisa. Se a gente não trabalhar nessa lua crescente, vai chegar na lua cheia e vai dar BO. Escuta o que eu tô falando. Arrasou.
Tá bom, gente linda? Foi demais, vou brilhar sim. Adorei. Beijo no coração de vocês e até a próxima.